programa Business RS de hoje, especialíssimo num debate aqui sobre o RH estratégico em um mundo disruptivo. Convidamos 3 especialistas na área de RH, que têm a vivência do dia a dia, ligada à tecnologia, ligada a novos processos, etc. Meninas, voltando então, eu quero agora linkar a questão da liderança com o papel de vocês, né? Como é que vocês têm feito esse link com os executivos? Eu, como ex-executivo, sempre convivi muito com o pessoal do RH e uma reclamação que eu ouvia, por exemplo, muito, era de o RH comprovar um investimento em treinamento, em capacitação, etc. Como é que vocês veem tudo isso? Vamos lá, liderança, RH, investimento em capacitação. Vamos lá, como é que vocês veem isso? Eu diria assim, que o RH, ele é o coach dos líderes das organizações, né? Esse é o papel dele. Ele tem que estar ao lado da presidência, em especial, né? Da alta gestão e dos líderes. Porque os líderes são líderes de quê? De pessoas. E Cris Mary, olha só, tu falou uma coisa muito importante que eu vou me permitir interromper, porque eu bato muito no programa, que muitas vezes a mentalidade do empresário gaúcho ainda é muito fechada. Né? Por tudo que a gente acompanha, por essas viagens que a gente faz. O presidente, o CEO, ele está levando o RH para o seu lado? Eu acho que, como todo processo de mudança, eu acho que ainda tem caminho. Assim, dentro da realidade que eu conheço, assim, ainda tem caminho. Mas eu acho que nós já temos muitos profissionais de RH que estão muito ao lado da alta gestão. Porque é ali que ele vai fazer real diferença. Porque se ele conseguir trabalhar esse nível de liderança, essas lideranças vão trabalhar com um nível mais operacional ou com as suas equipes de trabalho. E aí a roda gira mais. O sistema, né? O ecossistema funciona. De forma mais ágil, né? E mudança de cultura. Porque essa é a mudança de cultura, né? O RH, ele também é guardião da cultura. Não tenha dúvida. Ele precisa fomentar novos elementos culturais que acompanham o mercado, como também valorizar o que é o DNA daquela empresa, né? Ele precisa colocar, porque não é assim também mudar tudo, ele precisa valorizar o DNA. Então, eu diria assim que o maior papel do RH é estar ao lado da gestão, dos líderes, e ser guardião da cultura. Perfeito. Nesse sentido, eu vejo que o RH é um elo, né, entre o estratégico e o tático, e também trabalhar para que, como um RH estratégico, para mobilizar esses líderes em prol dos objetivos definidos pela empresa. E, com certeza, sendo um coach, estando ao lado desses líderes, facilita bastante, né, esse processo. E eu tenho um dado aqui do Instituto do Gallup, que ele divulgou que 66% dos colaboradores pedem demissão das empresas não pela empresa, e sim pelos líderes. Então, mais um motivo para se investir, né, em treinamento e desenvolvimento, em coach para esses líderes, para que eles possam fazer um trabalho bacana junto às suas equipes também. Excelente dado, Fernanda. E aí, Lucélia, isso reflete a realidade? Reflete. Adorei o que a Cris falou, né? O RH é um coach dos líderes. Vou ficar com essa frase, que eu amei. E é verdade. Eu acho que cada vez mais... Se tu gostou, eu amei. Eu né? amei. Eu sou suspeito para falar, né? Porque é tudo isso, né? O RH que realmente entende, primeiro, se prepara como liderança, como área estratégica, porque eu tenho também o meu entendimento como RH. E se eu tenho esse entendimento em que eu sou um coach, em que eu sou um elo, ou que eu sou a conexão da empresa com as pessoas, fica mais claro para poder conectar os líderes que estão fazendo o movimento para os times, porque são os times que trazem o resultado. Perfeito. É toda uma conexão, é um conjunto. E mais ainda, quando a Cris fala que o RH é o guardião da cultura, sim, é o guardião da cultura, mas também precisa começar por ele a modificação do agente, de como mudar essa cultura. Porque se fala muito em inovação, se fala muito em criatividade, mas, na prática, isso não existe na maioria das empresas, porque há um medo, há um receio, há uma mudança de mercado, mas também há o medo da pessoa em fazer algo diferente. Então, como área de recursos humanos, e tendo essa conexão, é importante que a área entenda
qual é o papel dela. No momento que ela se entende como papel, ela consegue conectar com a alta gestão e também com esses líderes. E esses líderes acabam confiando no RH como esse coach, como instrução, como parceiro, mentor, como né? parceiro. Perfeito. Porque tem um movimento também. Acho que ficou em alguns momentos esse movimento. Falo com o RH as minhas fraquezas, ou falo para o RH o meu desenvolvimento, e isso está caindo mais por terra. Eu acho que isso está cada vez mais num processo de desenvolvimento. E aí entra o treinamento. A área de recursos humanos que acredita que o treinamento não é um bom investimento, não é uma área de recursos humanos, não. Pode ser qualquer outra área, menos a área de recursos humanos. E quando ela sabe que isso faz toda a diferença com o trabalho de coach, com o trabalho de equipes, ela consegue ter indicadores, números reais. E mais ainda, Ronald, eu sinceramente, para mim, é a diferença no comportamento das pessoas. Que quem realmente trabalha com as pessoas, com os grupos, e está no dia a dia com um RH estratégico que levanta da cadeira e vai nas áreas, quando se faz um treinamento que faz sentido e que tem todo um envolvimento e engajamento, realmente as pessoas mudam. Eu quero complementar o que tu disse, porque já naquela ocasião que eu citei há pouco, eu sugeria, né, na época, para as gestoras de RH, que elas procurassem no os periódicos aí das melhores empresas para se trabalhar, etc., porque ali está comprovado que as empresas que mais investem em treinamento, em capacitação, são aquelas que têm os melhores resultados. Né? Ali, se você olhar, por exemplo, as 500, elas têm um índice. Se você olhar a 100, ela tem um índice superior de produtividade, o tal de índice de felicidade também. E se você pegar as 10 melhores para se trabalhar, bom, aí dispara. E às vezes não é só um treinamento, é uma roda de conversa, é um espaço aberto para um debate como esse. É que a forma como a gente aprende, a gente tem diversos canais de aprendizado, né? Então, se a gente conseguir explorar, que hoje a gente fala bastante, que é a trajetória do teu funcionário, né? Como é que tu aprende com a trajetória dele dentro da organização, valorizar, que os líderes precisam valorizar a experiência que o teu funcionário tem, né? E com isso, assim, essa experiência, o que ele agrega valor no seu negócio? E aí vem, quanto mais experiências eles tiverem, quanto mais desenvolvimento, quanto mais treinamento, mais ele vai ter uma vida mais rica, uma alma mais leve e vai produzir melhor e agregar mais valor ao teu negócio. Fernanda, né? Nós estamos falando aqui em propósito, estamos falando em pessoas. Falando tudo isso, a gente remete à felicidade. Todo mundo busca o seu lugar ao sol, quer representatividade dentro das empresas, quer ser visto, quer ser valorizado, etc. As empresas, elas estão preocupadas com que os seus funcionários realmente estejam bem, ou é só lá uma linha lá nos valores, lá para o, como a gente costuma dizer em inglês, ver? Olha, eu acredito que existe um grande movimento para isso, não só do ponto de vista de ouvir mais o seu colaborador, dar mais espaço para as pessoas, para elas se sentirem ouvidas, entender, né, qual a reivindicação desses colaboradores. E eu estava lendo um case até da IBM, onde a diretora de RH trouxe justamente isso, que com os recursos que eles têm de análise de dados, eles conseguem rapidamente já tratar uma insatisfação ou uma objeção de um colaborador. Inclusive com aplicativos, né? Exatamente. Então, eu vejo que sim, as empresas estão preocupadas com isso, até porque existe também uma preocupação da reputação das empresas, porque hoje as pessoas podem falar tudo, né? Nas redes sociais, existem canais para isso, né? Então, eu vejo que sim, é um movimento e tem vários aplicativos hoje que trazem essas informações para serem tratadas. Inclusive, tu me falava, numa ocasião que nós nos encontramos, que a própria RBG tem um aplicativo, né, que vocês estão usando para melhor comunicação e tal. Eu vejo que a gente precisa investir muito na questão do canal de comunicação, né, nos canais de comunicação interno.
Então, nós adotamos uma rede social corporativa, mas quando fomos avaliar, nós avaliamos inúmeras empresas e tinha opções desde feliz para medir o índice de felicidade dentro da empresa e justamente tratar essas objeções rapidamente. Eu vejo que isso é algo... E o pessoal aderiu Como é que está sendo na prática? A adesão é espontânea, né, na verdade. Mas a gente vê que à medida que a diretoria, os gerentes vão se engajando, estimula os colaboradores a aderirem também à rede. E a gente tem um comitê de comunicação, que ele é multidisciplinar, então são pessoas de várias áreas, e é um espaço aberto para as pessoas levarem opinião. Então, a gente, nessas reuniões, a gente divulgando o canal, né, o aplicativo, as pessoas passaram a aderir mais. Então, foi bem interessante. Que legal, que case interessante. E aí, meninas? Eu vou só pegar o gancho aqui dessa tua pergunta para a Fernanda, que eu achei bem interessante sobre felicidade dentro das empresas. Eu acho isso bem importante quando a gente trabalha a qualidade de vida, a felicidade, tudo. Mas a gente também tem que trazer um pouquinho de responsabilidade para esse colaborador. 50% é meu e 50% é do outro. Isso Tirar é muito... aquela questão que tudo é empresa. Né? Assim, porque há um momento em que a empresa vai sanar as minhas necessidades. Tá? Mas há momentos que ela não vai sanar, porque ela tem uma cultura, porque ela tem que trazer resultado, porque nenhuma empresa vive sem resultado. Não tenha dúvida. E tem coisas que são minhas que eu preciso tratar, as minhas insatisfações, né? O que me faz feliz. Então, quando a gente fala de felicidade, fala de experiência ou reputação, eu gosto muito de experiência do cliente, seja o cliente interno, seja o cliente externo, é importante, sim, que esse cliente interno tenha uma passagem, seja 1 ano, 2 anos, ou o tempo que ele for, que ele tenha uma experiência positiva da empresa, que ele tenha acesso para um diálogo, que ele receba um feedback, que ele consiga contribuir com essas experiências. Mas, ao mesmo tempo, como profissional, ele também precisa se conhecer, porque a autorresponsabilidade também é dele. Não é só da empresa de ser feliz. Felicidade é uma palavra linda, mas cada um sabe a forma. E cada um é feliz de uma maneira. Exatamente. Né? Então, a gente ainda, como brasileiros e como cultura, terceirizamos. Então, se não dá certo, se eu não gosto, se alguma coisa errada, o culpado é minha chefe, é a empresa, é o ônibus ou qualquer outra coisa. Né, Lucélia? Exatamente. Até por uma questão cultural. Desde crianças, muitas vezes, nós somos estimulados a achar culpados pelas coisas. Né? E não é assim. Né? Exatamente. Então, quanto isso também eu preciso como... E, de novo, eu volto para a questão da gestão de carreira, eu volto à questão de autoconhecimento. Por muito tempo se trabalhou, e eu acho que as outras gerações fizeram isso por necessidade financeira, pelos acessos que nós não tínhamos. Eu vejo muito a questão dos meus pais, e nós não éramos estimulados a isso, nem a empreender, né? Ou tu passava no concurso público, né? Ou tu fazia uma graduação para se destacar e olhe lá. E hoje não, a gente pode ter as carreiras que a gente desejar. Só que é um processo de autoconhecimento. Carreira é uma coisa tua, não é da empresa, né? É tu que escolhe a tua carreira. Eu diria assim, ó, que felicidade são momentos. A gente não está feliz 24 horas e é linear. A felicidade é assim. Sim. E a gente encontra a felicidade quando a gente está conectado com o nosso propósito. E o próprio funcionário tem que entender isso. Né, Crismeri? E isso é o papel da liderança. A liderança, porque muitas vezes a gente tem colaboradores que não têm esse autoconhecimento, não revisa. Então, o líder ele precisa fomentar isso na sua equipe de trabalho. Precisa entender qual é o legado, qual é o propósito, se ele está feliz, se ele está conectado com o seu trabalho ou ele está ali só para receber o seu salário. Esse é o papel da liderança. Esse é o maior papel da liderança, digamos assim. Vocês enxergam um apagão de lideranças nas organizações? Eu vejo. Eu acho que cada vez esse líder hierárquico, cada vez ele está sumindo. Porque as equipes multidisciplinares, tu foi para o Vale do Silício, eu também, a gente sabe que lá não tem liderança, né? Uma equipe se reúne e cria. O próprio Congregar abordou isso, né, Crismeri? A questão da liderança ágil. Hoje existem muitos projetos, né? Quer dizer, são projetos horizontalizados, onde todo mundo trabalha com foco no resultado do projeto. E com as suas expertises diferentes. Perfeito. E daí essa liderança seria para coordenar isso, se
gerenciável, não precisa dessa E liderança. Né? se auto-estabelece. Na verdade, a liderança ela passa a ser compartilhada. Né? Compartilhada. Então, acho que isso vai acontecer. E, às vezes, existem esses líderes que têm o perfil e que estão engajados e que sabem o seu papel e que podem contribuir cada vez mais, mas a empresa não está preparada para este momento. Então, o quanto também esses líderes acabam saindo, tendo mais rotatividade, porque não é qualquer empresa que está disposta a esta mudança ou a esse olhar para esse líder. Interessante isso que você está falando, porque aliando ao dado que a Fernanda trouxe, quer dizer, as pessoas saem da empresa por causa dos líderes, mas os líderes saem da empresa porque não existe a liga. Né? Porque ainda existe muito controle, muito processo, e quando tu dá espaço para o erro, quando tu tem um gestor que dá espaço para o erro, que é um gestor mais colaborativo, que entende realmente, muitas vezes, e eu te trago como experiência de atendimento ao cliente, que esse cliente, essa empresa não está preparada para esse perfil. Ela quer, mas ela não consegue trabalhar assim. Perfeito. Eu notei aqui que nós temos uma representação toda feminina nesse programa, né? O que me orgulha bastante. Eu sempre tive esse cuidado com o Vitor, né? Eu disse, cara, pelo amor de Deus, vamos sempre equilibrar homem e mulher. Não quero saber só... Enfim, eu sou um defensor de vocês, mulheres. Eu não tenho dúvida alguma de que vocês vão dominar o mundo, né? E não é uma retórica de quem quer jogar confete, é simplesmente os dados mostram isso. A libertação feminina, ela tem aí 40, 50 anos, e vocês conquistaram um espaço nesses 50 anos que os homens levaram uma história toda anterior para chegar lá. Então, é dado físico, digamos assim, de tempo. Onde é que eu quero chegar com isso? Ainda sabemos que as mulheres são poucas em cargos de liderança, em cargos de presidência, e nós estamos falando de diversidade. Como é que vocês encaram isso? Interessante, porque a BRH ela tem 46 anos, vai fazer 47 esse ano. Eu sou a segunda mulher a presidir a BRH. Olha aí. E isso dentro de 10 anos. Tivemos a Clarice Martins Costa, que é a diretora das lojas Renner, e eu, nesses 10 anos, em 47 anos, né, que vai fazer agora. Então, realmente, galgar espaço, a mulher, ela tá buscando isso. Mas, culturalmente, também nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para... Primeiro, nós fomos criados para atividades humanas e não exatas. E os homens, provedores e exatos. E tem uma pesquisa que mostra que até os 10 anos, a menina, ela corre da mesma velocidade de um menino. Só que quando ela vê que o menino está competindo, ela recua. E daí ele ganha. Depois, claro, dos 10 anos, o músculo, fisiologicamente, ele ganha. Então, assim, como é que a gente pode também, culturalmente, criar os nossos filhos dentro das organizações para poder entender que é igualitário, não tem mais ou menos, é igualitário. E também já temos muitas ações que estão treinando e capacitando as mulheres para as exatas. Eu mesmo dou aula de Business Analytics dentro da Unicef, e assim, meus alunos lá, 10% tem uma mulher entre 10 alunos. Então, assim, tudo isso é cultural, mas é uma pauta que a gente tem que cada vez valorizando. Né, eu vejo que tem áreas, né, que ficam mais voltadas para o público feminino ainda hoje, mas lá na empresa a gente tem uma realidade um pouquinho diferente. Tu estava falando, eu estava aqui pensando. Olha que legal. E certamente hoje 60% da empresa são colaboradoras mulheres, e nos cargos de liderança, que são 20 pessoas entre coordenadores e gerentes, com certeza, mais de 60% também são mulheres. Olha, parabéns. Olha a RBG aí sendo protagonista nessa área. Que show. Bem interessante. Muito bom. E aí, Lucélia, qual a tua opinião sobre isso? É um caminho, é uma construção. Tu que tem o papo de RH conduzido por uma mulher, tu é uma líder, formadora de opinião. E aí? Inclusive, já me perguntaram, mas o papo de RH só vai mulheres, né? Eu digo, não, vai homens também, não tem esse problema. Pode ir homens. Podem, com certeza. Eu tô dentro, então. Não, fica bem tranquilo, o próximo papo de RH. Inclusive, a gente poder falar de coach, que é importante.
Mas é um caminho que a gente está percorrendo, né? E cada vez mais buscando o seu espaço. E falando um pouquinho do empoderamento feminino, vem muito da nossa cultura, mas também vem muito o ambiente familiar. Eu nasci, graças a Deus, numa família bem privilegiada, onde o meu pai sempre incentivou, não por ser menino ou por ser menino, mas sempre para buscar o seu espaço, de forma com respeito, tanto que a frase que ele sempre me disse assim: o que o outro tem é problema dele, vai buscar o que tu tem que buscar para ti. Então, também tem essa questão de autoestima da mulher, como a Cris mesmo falou, como nós somos criadas e o que a sociedade nos colocou, né? E quando a gente tem, dentro da próprio ambiente familiar, pessoas que nos incentivam a ser quem a gente é e nos dão esse poder desde criança, talvez as coisas sejam mais fáceis, né? Mas o que acontece é que, muitas vezes, nos ambientes familiares, isso não acontece. Acontece muito mais um machismo, muito mais uma diminuição da mulher. E por isso que, por muito tempo, a gente também não ficou no protagonismo. Então, a gente vem crescendo isso, vem crescendo dentro do mercado de trabalho, vem crescendo em outras profissões, vem crescendo no empreendedorismo. A mulher é que mais se qualifica, que mais busca informação. É verdade. E, assim, eu quero ratificar isso que você está dizendo. Por exemplo, nas nossas formações também, assim, é claro o público, é 60% mulher, 40% homens, que comprova isso que você está falando, sem sombra de dúvida. A mulher corre mais atrás. Isso que a mulher tem várias jornadas, né? Quer dizer, tem a jornada de trabalho, tem a jornada de estudo, tem a jornada como mãe, tem como esposa e por aí vai. Acho que tem um desejo, assim, essa é uma opinião minha, até não tem nenhum estudo sobre isso, acho que tem desejo da mulher conhecer mais. E ela é mais multifacetada, ela faz mais coisas junto mesmo, né? E acho também que tem uma necessidade de se absorver mais conteúdo para poder estar mais capacitada, né? Então, por exemplo, das exatas, o que acontece? Nós não vamos dar volta se nós não tivermos pessoas entendendo mais de computação, de exatas. Nós não vamos ter dinheiro para isso. Então, e nós não temos homens suficientes para isso. As mulheres precisam entrar nessa área para dar volta econômica, inclusive, né? Então, não é só uma questão. Então, elas precisam entender que elas podem também conhecer matemática, física, pode conhecer as exatas de forma diferente para poder ajudar numa economia. Então, tem uma questão de autoestima e tem uma coisa de poder conhecer as suas capacidades, né? E acho que nós estamos nesse processo, oferecendo para o público as mesmas oportunidades. Quem é que vai? O que acontece é que muitas vezes a gente sabe que 30% do salário da mulher é mais baixo, fazendo a mesma coisa. Ainda tem empresas que pagam menos para a mulher. Inclusive em países de primeiro mundo. Exatamente. Mas eu, particularmente, eu sempre digo, quando a gente fala desse negócio do empoderamento, isso não conversa comigo, porque eu sempre vivi muito em volta de homens. E eu nunca vivi isso, né? Mas a gente sabe que acontece. Acontece. Então, acho que vai muito aí, tem o tripé, né? Que é eu, tenho o meu histórico, tudo que eu aprendi, e tem o ambiente que eu estou convivendo. Nenhum nem outro pesam mais. A gente tem que estar ali lutando pelas tuas oportunidades. Oportunidades tem para todos. Como é que tu usa as oportunidades? Meninas, nós vamos começar a encaminhar o nosso programa para o final e é de praxe aqui do Business RS nós darmos a palavra para os nossos entrevistados, né, para fazerem as suas considerações finais, deixarem uma mensagem para o nosso público. Fica à vontade. Quem começa? Bom, posso começar, então? Vai lá, Fernanda. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, nesse debate. É sempre bom a gente poder revisitar alguns conceitos e também abrir novos caminhos, né, de aprendizagem. E a única coisa que a gente sabe é que a mudança, né, está aí e é fato. E a gente precisa estar aberto para o novo, precisa ter flexibilidade e agilidade para conseguir estar inserido nesse mundo VUCA aí que a gente vive, né? Então é isso. Mais uma vez, obrigada, Ronald, pelo convite. Eu que agradeço. Muito bom. Agradecer também a oportunidade, passa rápido, né? A gente entra aqui, passa o papo muito está tão gostoso, né? Sério, a gente poderia ficar aqui mais um tempão, né?
Agradecer, sim, a oportunidade foi muito bom. É fantástico, a gente troca essas energias e informações. Cris Meri é uma profissional que eu admiro muito, acompanho muito o trabalho dela. E falar de área de recursos humanos é uma paixão para mim. Então, fiquei muito feliz pelo convite. E que bom que tem mudanças. Eu já finalizaria assim, Fernanda. Coisa boa que tem mudanças. É tão e que bom, venham cada vez mais. Que venham cada vez mais e que a gente possa contribuir e assim, multiplicar cada vez mais também o conhecimento, compartilhar com as pessoas. Já te deixo convite para o Papo de RH, tá, Ronald? Agradeço. Eu também quero agradecer. Eu acho que essas trocas são tão importantes, né? Porque a gente acaba, quando um fala, vai puxando o outro. É sinal que a gente também tem muitas coisas para conversar ainda, né? E aprender conversando com o outro, porque isso aqui também é uma sala de aprendizado, né? Então, obrigada, assim, por esse espaço que a gente está tendo, conhecer novas pessoas também, né, Fernanda, e poder conviver aí com a Lucélia, que a gente já convive há tanto tempo. E eu gostaria de poder dizer que eu sempre digo isso, a gente é uma riqueza, a gente precisa conhecer todas as pérolas que existem em nós. E o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer riqueza. Perfeito. Tu poder entender quais são as competências, o que tu é bom, o que tu agrega valor, porque isso vai sair naturalmente de ti. O que brilha o teu olho, né? O que brilha o teu olho, porque isso a gente vai fazer sem esforço. E as organizações precisam disso, de poder identificar teu talento. Para isso, tu precisa saber qual é o teu talento também, né? E aí, depois a gente vai desenvolvendo, né? Já tem um livro que fala, descobre, né, seus pontos fortes, que é qual é o teu talento, como é que tu coloca técnica em cima do teu talento, tu vai ter um ponto forte. Então, na medida que eu tiver meus pontos fortes estabelecidos, eu vou poder fazer aquela atividade de forma com muita maestria. E aquilo que eu não sou muito bom, que todos nós temos, nós vamos administrar ou vou passar para alguém que tenha, né? Então, a gente poder trabalhar o nosso autoconhecimento é o segredo do sucesso profissional que a gente tem. E isso eu acho que ainda as pessoas não deram esse clique, muitos. Eles precisam investir um pouco mais em si, porque vai investir na sua carreira, vai estar melhor quando chegar em casa, vai estar mais feliz, né, nos seus ambientes que convive. Então, acho que invista no seu autodesenvolvimento. Obrigado. Meninas, carinhosamente chamei vocês assim, Fernanda Bander, da RBG Produtos Terapêuticos, Lucélia Euric, do Papo de RH, Cris Meri, presidente da nossa querida BRH-RS, né, e também diretora da Possibilitar, consultoria organizacional. Minha gratidão eterna a vocês. Né? Tenho certeza que os nossos telespectadores curtiram demais esse debate, que foi ao ar em 2 partes, né? Teremos a primeira parte, a segunda parte, e com muito conteúdo, com muita troca, com muita experiência envolvida. E para você, nosso telespectador que nos acompanha, sempre domingo, às 23h30, um programa novinho em folha, para você entender o que está acontecendo em termos de business no Brasil, no mundo e aqui no Pampa Gaúcho. Uma boa noite e até o próximo programa.